Beleza. Algum de vocês já ouviu falar no PAN? Já usou em alguma empresa? Vocês conhecem? Já conhecia a sigla, pelo menos? Ou já tinha ouvido falar em algo assim? Eu fui buscar, né, qual era a ideia do PAN, e depois que eu busquei, eu entendi. Entendi. Tranquilo. Não, o PAN, ele é uma ferramenta interessante, né? Eu, assim, nem todo mundo teve a oportunidade de trabalhar com ela. É uma ferramenta bem restrita, né? E por isso que é importante ter o conhecimento, porque tem muita vaga hoje que pede, né, conhecimento do PAN. Aqui vai ser meio que um Isso. start para vocês, e aí, posteriormente, vocês buscarem mais informações para frente aí, entendendo a importância É, dele, entendendo um pouco como é que ele funciona, com certeza vocês vão gostar. Todo mundo que A, gosta, que trabalha com segurança gosta disso aí. a ideia seria ele mais ou menos com o IAM, né? Mais ou menos, mais ou menos. Mas você vai ver, você Aí, vai se surpreender. Vamos lá, vamos seguir aqui, para a gente vamos lá. adiantar, para não perder. Mas vamos lá. O PAN, a sigla PAN, em português significa Gerenciamento de Acessos Privilegiados, né? Como o nome já diz, é para você fazer a gestão de acessos root, admin, né? Ou até também de fornecedores, caso você tenha uma cadeia de fornecedores na empresa de vocês. Vocês podem implantar o PAN e fazer a gestão disso, principalmente com aqueles acessos VPNs que a gente tem aí, né, que muitas das vezes você não tem essa visão que o PAN vai te dar. O PAN te dá uma visão muito granular desse acesso, inclusive com a gravação dele. Você consegue ver lá o que é que o cara fez, quais os comandos que o cara fez no Linux, por exemplo. Então é muito interessante. Vamos lá. Então, o PAN é um conjunto aí de políticas, processos, tecnologias. E ele vai controlar ali, né, quem está acessando, quem não está, o que é que acessou, vai te dar ali uma camada aí de proteção a nível até de MFA, por exemplo. Então, às vezes você tem lá um servidor Linux, né, que tem uma pessoa que está acessando, e muitas das vezes o servidor Linux, como todo mundo aqui já viu aí nas empresas, o cara está acessando lá com um usuário só, né, um usuário compartilhado ou root, até inclusive tem muita empresa aí que tem o root liberado, e o PAN ajuda nisso, né? Porque você, antes de acessar esses servidores Linux, você passa por ele. A partir do momento que você entrou no PAN, você já está auditado ali, o acesso dessa pessoa já está auditado, já tem usuário e senha dele, já tem gravação do que ele está fazendo, horário. Então, tudo que você precisar a nível de auditoria depois, você consegue trazer com o PAN. E aí, qual a ideia, né? Centralização desses acessos, tanto de fornecedores, né? Que às vezes você tem empresas aí que tem diversos fornecedores e fornecedores que acessam aí os servidores, o Windows, Linux, até semanalmente ou até diariamente. E a gente fica sem visão. Fica lá só naquele log do Firewall lá, beleza, você tem ali uma informação, ok. Mas às vezes você precisa de mais, você precisa fazer uma gestão melhor, você precisa de MFA, né, nesses acessos. Claro, tem lá uma VPN do Fortinet, você tem um MFA. Só que assim, quando você fecha uma VPN, né, tradicional, para fazer um acesso desse externo, você automaticamente tem que liberar protocolos específicos, serviços específicos, portas específicas para esse fornecedor. E aí que está o risco, né? Porque aí você, por exemplo, o cara precisa acessar um servidor RDP, via RDP, por exemplo. Ali você já está liberando ali aquela porta, né, do serviço RDP, automaticamente você já está vulnerável a ransomware, já está vulnerável a muitas explorações ali. Não vou nem falar de SMB, por exemplo, que é até pior, né? Tem muita empresa aí que o cara dá um barra barra dentro da VPN e chega lá na pasta lá dentro do servidor de arquivo. Então, é bem arriscado, né? Então, hoje em dia, o acesso privilegiado, você controlar esse acesso privilegiado, proteger esses acessos privilegiados, é de suma importância. Tem órgão público, inclusive, que foi atacado aí por ransomware, que o cara que tinha um acesso privilegiado estava em casa na VPN, a máquina dele se infectou, ele não viu, e aí contaminou toda a empresa, perdeu vários arquivos, aí teve que, né, correr atrás do backup lá para resolver, enfim. Então, é muito importante ter essa gestão desses acessos privilegiados e proteger esses acessos. Com o PAN, você, ao invés de liberar essas portas, esses protocolos todos esses serviços dentro da VPN, você só vai liberar o acesso ao PAN. Ou seja, você vai liberar o acesso a um IP e a uma porta específica dele,
Aí, a partir dele, você vai ter outros acessos lá dentro. Mas aí você já mitigou vários riscos, né? De máquinas que podem estar aí contaminadas e transmitir vírus, enfim. Então, quais são os riscos para quem não tem um PAN, né? Credenciais compartilhadas. Então, por exemplo, o cara como deu o exemplo aqui do Linux, né? Linux, a gente tem muito esse problema de compartilhamento de acesso. Às vezes o Linux só tem um login lá, os caras às vezes não colocam a máquina do domínio, né? E aí utiliza login compartilhado. E aí, quando você tem login compartilhado, você já tem vários riscos, né? Então, às vezes a empresa tem vários servidores Linux lá, com o PAN, você implantando o PAN, você já resolve todos esses problemas, né? Porque aí você já coloca, adiciona todos os seus servidores dentro do PAN, e aí quem for fazer o acesso vai passar pelo PAN e automaticamente já vai estar autenticado, já vai estar auditado. Vou mostrar para vocês também. Além disso, acessos não monitorados, né? Fornecedores com liberdade total, você não tem visibilidade, você vai ficar ali no log do analyzer, né? E aí, beleza, tem informação? Tem. Porém, você não sabe exatamente o que ele fez dentro do servidor, né? Você só vai saber se você tiver uma gravação, uma listagem de comandos do que ele executou, e isso só quem vai te dar é o PAN, beleza? Movimentação lateral, né? Então, no PAN você tem como dimensionar esse acesso de uma forma mais segura. Você consegue, por exemplo, dizer que o cara vai acessar um serviço específico de um servidor, não necessariamente o servidor inteiro. Tem essa forma também. Ou, por exemplo, você pode colocar ele para acessar um servidor de salto, né, em uma área específica da sua empresa, evitar que ele acesse diretamente alguns servidores específicos. Então, tudo isso dá para fazer com o PAN. E você não tem ali a auditoria e conformidade completa, né? Você está vulnerável aí a acidentes e penalidades legais, né? Porque você tem um servidor ali que pode ter dados pessoais, por exemplo, que está ali sendo, vamos dizer assim, sujeito ali a LGPD, né? Dado pessoal ele é sujeito a LGPD, então é importante você ter essa auditoria completa, né? Então, como é que funciona a questão do acesso seguro, né? Então, você tem ali o login, no PAN que eu vou trazer para vocês aqui de exemplo, a gente vai ter o login mais 2FA, né? Então, a gente tem ali o admin, o fornecedor, que vai receber um código depois que ele colocar a senha. Então, só aí você já mitiga vários riscos. A gente sabe, né? A gente que trabalha com segurança, a gente sabe que hoje em dia a senha somente já não traz segurança total, né? A senha, ela vai ajudar ali, você tem que ter uma senha forte e tal, porém, ela sozinha já não traz mais aquela segurança de outrora, né? Então é necessário que a gente tenha um outro fator de autenticação. E o PAN entrega isso para você. Então, às vezes, você tem lá servidores Windows, servidores Linux na sua empresa, e você quer implementar ali o duplo fator de autenticação, por exemplo. Com o PAN, você já consegue fazer isso. Você já consegue centralizar todos os seus servidores nele, e aí você, dentro da sua empresa, você pode direcionar todos os acessos privilegiados para ele. Então, você tem sua equipe de TI, sua equipe de rede, sua equipe de segurança, você pode direcionar, ó, pessoal, a partir de agora, a gente vai direcionar as nossas regras de firewall e todo mundo vai precisar acessar o PAN para acessar servidores X, Y, Z, servidores de arquivo, servidores de AD. E a partir daí você já ganha MFA, né? Você já ganha MFA. Então, por exemplo, o cara digamos, servidor Linux, né? Por exemplo, servidor Linux, eu gosto de trazer o exemplo do servidor Linux, porque na maioria das vezes, quando a gente vai nas empresas, eles não estão no domínio, estão com um usuário só, então o cara saiu da empresa, né? Então ele teve o usuário do AD desativado, mas o usuário do Linux vai continuar. Aí você vai ter que correr para mudar a senha de tudo, né? Fazer aquela loucura toda. Com o PAN, você já mitiga um pouco mais esse risco aí, porque como você vai ter que ter o MFA, você desabilitou o usuário do AD, o usuário do desabilitou lá o Office 365, né? Se a empresa utiliza esse servidor de e-mail, acabou. O cara já não vai ter acesso, porque por mais que a senha seja única, né, no servidor Linux, ele vai precisar de um segundo fator de autenticação, então ele não vai chegar mais nesse servidor. O outro ponto importante é que você só vê frames, né? Então, por exemplo, quando você acessa um PAN ali, você não está, por exemplo, enxergando um RDP, um terminal service. Você está enxergando ali frames e você não consegue copiar e colar livremente arquivos que podem estar maliciosos, por exemplo, da sua estação de trabalho para o seu servidor. Então, isso é muito interessante. Só isso Mestre de aqui, fone, pode só um falar. segundo.
A ideia do PAN seria como se fosse uma máquina de salto, então? Mais ou menos isso, só que vai além. Vou mostrar para você assim. Já já você vai ver, você vai gostar. Já já a gente vai chegar lá. É tudo gravado, né? Como eu falei aqui, você tem vídeo dessas sessões. Então, tudo que você faz dentro de um servidor, por exemplo, você consegue ter esse acesso no PAN. Então, ganhos de segurança exponenciais. Você ganha na auditoria facilitada, com gravação das sessões, né? Você tem as contas root admin com acessos centralizados e MFA, só isso aqui já é um ganho extraordinário, né? Hoje, muitos servidores do Windows aí você só acessa com usuário e senha. Então aqui você já tem um MFA, que no caso aqui é o duplo fator, né? Não é o MFA, é o duplo. O duplo, alguém aí sabe a diferença do duplo fator de autenticação para o multifator de autenticação? Alguém já pode Já responder essa sim, pergunta aí? o duplo fator e o multifator, né? No caso, o duplo fator, você vai colocar sua senha, no caso, em um equipamento e vai fazer sincronia dos dados. E o multi, você vai colocar a senha e ele vai interagir com você, você colocar a senha do outro lado, no caso, né? O botão Sim, de segurança. É é, basicamente quase a mesma coisa, só que um interage com você, né? é Que é mais a ou parte do menos multifator. mais ou menos isso aí. O fator de autenticação, o que é que significa o fator de autenticação? Existem três tipos de fatores de autenticação. Primeiro é o que você sabe, beleza? É o primeiro fator de autenticação. Tem um outro fator de autenticação que é o que você tem. E tem um fator de autenticação que é o que você é. Então são três fatores. Quando o acesso envolve apenas um fator de autenticação, mesmo que tenha duas formas de autenticação, vamos dizer assim, então, por exemplo, eu coloco a senha ali, mas recebo um código no e-mail. Pronto. Então, a senha é aquele fator de autenticação que eu sei, é o que você sabe. E o código de autenticação que você recebe do e-mail também é o que você sabe. Então, ali não são multifatores, é duplo fator. Então, duplo fator de autenticação. Agora, quando você tem a sua senha lá e você tem um token na mão ali, um token USB, então você tem um fator do que você sabe e do que você tem. Então, ali você já está com um multifator, você está trabalhando com dois fatores de autenticação diferentes. Da mesma forma que você tem a sua senha lá e, por exemplo, você tem que botar digital. Então, qual a diferença no caso da digital? Digital é um fator de autenticação do que você é, porque só você tem a sua digital. Então, ali já é um multifator, porque você tem a senha, que é o que você sabe, e o que você é, que é a biometria, né, a digital. Que poderia até ser a íris dos olhos também, né, e tal. Tem muito sistema que usa isso aí. Aí a diferença é essa. O multifator é quando tem fatores de autenticação diferentes ali para utilizar. Duplo fator, um fator único, né? Fator igual. Ambos são seguros, né? Ambos vão te ajudar muito na segurança, mas só tem essa diferençazinha aí. No caso aqui do PAN, esse PAN que eu vou mostrar para você, a gente está usando duplo fator. A gente tem a senha e um código que vai chegar no e-mail, que aí você já mitiga vários problemas, vários riscos aí de segurança. Vamos lá. E aí, como é que funciona aqui a arquitetura do PAN, né? Então, esses IT assets, né, seria máquinas, né, seria dispositivos ou serviços que você publica no PAN e disponibiliza para os usuários, que podem ser admins, que podem ser DBAs, desenvolvedores, QAs e outros usuários, que podem ser até fornecedores, por exemplo. Então, o que é que esse cara faz? Esse cara autentica, ele tem ali o AAA, né, Authentication Account Authorization, e é auditado, né? Então, ele faz todo esse processo aqui de autenticação e auditoria, que é basicamente você colocar seu usuário e senha e receber o código ali do duplo fator de autenticação, já registrado ali em log. E a partir daí você vai ter acesso ao seu servidor SSH, via SSH, o seu servidor Windows, seu banco de dados, né? Então, ele vai ficar ali entre você e a sua infraestrutura, te dando segurança, mitigando riscos diversos, né? Porque você vai deixar de ter várias portas liberadas aí de sua máquina para ir para os seus servidores e te dando auditoria, log, informação de tudo que está acontecendo além do duplo fator de autenticação. Então, é por aí a arquitetura do PAN, beleza? Então, como é que o PAN bloqueia ataques? Ele isola e protege credenciais privilegiados, como eu falei para vocês, registra e audita
as sessões, né, que o usuário for utilizar, o admin, impede movimentação lateral de ataque, que você pode ali utilizar o PAN de diversas formas, você pode liberar um serviço apenas, você pode liberar uma máquina, você pode liberar um servidor de salto, enfim. E credenciais que nunca devem ser compartilhados. Então, se você tem servidores Linux, por exemplo, ou até Windows, com credenciais compartilhados, você consegue ali diminuir bastante o compartilhamento dessas. Praticamente você zera esse compartilhamento de senha, fazendo com que cada usuário tenha ali o seu login e senha dentro do PAN. Então, eu vou mostrar para vocês rapidinho aqui, eu acho interessante. Eu vou colocar aqui rapidinho. Isso. Vocês estão conseguindo ver a tela aí? Pronto. Essa máquina aqui, ela é uma máquina de laboratório, tá, pessoal? Então, não linkem, por exemplo, hoje, vocês vão ver alguns erros aqui, por exemplo, ela não está com HTTPS ainda, né? Isso aqui é uma máquina de lab, mas isso aqui você faz de configuração tranquilamente, tá? Então, podem ficar sossegados. Então, como é que seria o acesso ao PAN, né? Então, o PAN, você vai cair aqui nessa tela, você vai colocar a senha, e aí esse já é um ganho, né, do PAN, que é o MFA, autenticação de multifator. Aqui ele fala MFA, mas, como eu falei para vocês, é duplo fator, beleza? Então, você vai clicar aqui, ele vai enviar um código para o e-mail cadastrado. E aí, eu já vou receber esse código aqui, né? Já vou pegar, já vou colocar, vídeo. O código já chegou, só vou ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês o e-mail do código, que é interessante, para vocês verem também. Então, como é que chega o código, né? Aqui o código chegando, tá vendo? No e-mail. O código ele chegou aqui, você pegou o código, colocou o código, próximo passo. Pronto, você já está no PAN. Então, essa é a visão inicial de um PAN, beleza? Para quem nunca viu um PAN, essa é uma visão inicial dele. Então, digamos que você é administrador de uma empresa, aí você está lá em home office, né? Você conectou, por exemplo, numa VPN, você pode se conectar a uma VPN e aí depois acessar o PAN. Aí você vai colocar o seu IP e vai entrar no PAN. Aí quando você chegou no PAN aqui, eu já tenho aqui um histórico de acessos, né? Que aqui, como eu já fiz alguns acessos, já tem um histórico aqui. Tem um servidor Linux, servidor de salto que eu acessei, mas aqui é como se fosse um usuário comum. Eu estou, por exemplo, com um usuário bem básico aqui. Depois eu vou mostrar a vocês o usuário admin. Mas, por exemplo, eu quero acessar um servidor. Vou clicar aqui, ó, terminal web, ele vai me trazer para essa tela, e aqui eu vou ter uma lista de servidores que eu tenho disponíveis para acessar, que são os servidores que você, porventura, vai cadastrar dentro do PAN. Então, por exemplo, um servidor de salto, né? Esse sistema aqui, PAN, que está implantado nesse laboratório, ele já está integrado a um servidor de Active Directory, né? Tem um servidor de AD aqui, vou mostrar para vocês. Esse aqui é um servidor de AD, beleza? E esse aqui é um servidor de salto. São dois servidores que está fazendo autenticação. Então, esse usuário aqui, Rafael Gifone, ele é um usuário que está autenticado no AD. Então, eu entrei aqui já com o usuário no AD. Então, esse Jump Server, que é o servidor PAN, ele já tem essa possibilidade de você integrar o AD. Então, facilita bastante a implantação dentro da empresa, né? Então, isso aí já é um ganho de tempo muito grande. Então, a partir do momento que eu já entrei aqui nessa parte de terminal e já cliquei ali no servidor que eu quero acessar, por exemplo, servidor de salto, né, que eu cliquei, eu vou dar aqui deixa eu só voltar, vou dar aqui um connect. Como eu já estou conectado esse servidor, esse PAN, ele já está integrado ao AD, eu não precisei colocar a senha. Não sei se vocês perceberam. Eu só dei um connect ali, ele já puxou a senha do AD, a senha que eu já usei para logar, ele já puxou, já conectou, já estou aqui dentro do servidor de salto, né? Então, por exemplo, aqui
eu não consigo pegar um arquivo e jogar aqui direto, né? Se eu quiser, por exemplo, copiar um arquivo para cá, tem forma de fazer isso. Mas não é um RDP da vida que eu dou um copy e cola e já, entendeu? Eu já posso transmitir um ransom, eu já posso. Não. Só que você já mitigou muitos riscos. Só com isso aqui, no acesso home office de um funcionário, de um fornecedor, você já mitigou vários riscos. Ah, Rafael, eu quero transferir um arquivo. Não tem como. Sempre alguém vai querer transferir um arquivo para o servidor. O que é que o Jump Server entrega para você, por exemplo? Ele vai te dar um diretório compartilhado. Então, ele já cria esse diretório compartilhado aqui. Então, tudo que você colocar nesse diretório do servidor, você consegue compartilhar com a sua máquina local. Então, um exemplo. Vou criar um atalho qualquer aqui. Shortcut. Mas se eu disser para você que eu não tenho mexido tanto, estou focado, tão focado com segurança, cara, que eu não mexo mais com servidor Windows assim, raramente. Eu até eu tô um pouquinho de dificuldade aqui, porque estou enferrujado, real, de servidor, sabe? Mas aqui, aí eu já coloquei, deixa eu colocar o atalho aqui no direto. Pronto, só aqui, só confirmar isso aqui. É isso. Ah, tá, tá. É, basicamente o que ele está me dizendo aqui. Eu estou tentando pegar um arquivo e colocar aqui na pasta download, tá vendo? Que é o diretório compartilhado. Então, ele já está me dando a opção de eu já baixar esse arquivo para minha máquina. Porque, eu, por exemplo, eu estou aqui, digamos que eu estou trabalhando, tem um arquivo aqui importante, eu quero baixar para mim. Então, eu copiei o arquivo, colei aqui dentro do diretório compartilhado, ele já me dá a opção de baixar. Eu já baixo, posso manter aqui, baixei. Beleza? Então, aqui eu já tenho acesso ao arquivo. Da mesma forma que, se eu vier aqui, ó, por exemplo, gerenciamento de arquivo, disco compartilhado, download. Eu posso chegar aqui e fazer o upload de qualquer arquivo que eu quiser para o servidor. Então, não é aquele copy e cola direto. Eu posso vir aqui e fazer um upload de um arquivo. Por exemplo, essa imagem aqui, ó, eu fiz o upload, beleza? Aí eu vou dar um refresh aqui, já apareceu o arquivo aqui. Não sei se vai abrir, porque servidor, você vê que não tem aqui os recursos, né? Servidor é. Vocês vão ter aqui o máximo um paintzinho, mas você vê que eu já consigo transmitir um arquivo tanto da minha máquina para ele e dele para minha máquina. Só que de uma forma mais segura. Não é aquele negócio do SMB aberto. Aqui é uma transmissão de arquivo através, né, do protocolo, no caso aqui, que ainda não está instalado o certificado, né, que é uma máquina de laboratório, mas seria numa comunicação SSL ou TLS, né? HTTPS na porta 443, totalmente diferente de uma transmissão SMB na 445, que é muito vulnerável aí a ransomware, por exemplo. Além da transmissão RDP, né? Que também é outro meio vulnerável, né? Então, só aí você já ganhou muito em segurança, beleza? Da mesma forma, da mesma forma aqui no Linux, né? Por exemplo, aqui eu estou no Windows. No Linux, como eu falei para vocês, o ganho em servidores Linux é justamente a gente não precisar mais ficar naquela questão de compartilhamento de senha, né? Ó, provavelmente já vai terminar nosso match já, viu? Então vai ter que ser muito rápido, como eu falei, 40 minutos. Mas o Linux a gente já não precisa mais ficar compartilhando senha com o PAN. Então, por exemplo, eu já tenho um servidor aqui já cadastrado. Então, a partir do momento que o cara entrou no PAN, ele já está todo auditado. Você já sabe o que ele está fazendo. Então, por exemplo, aqui eu vou conectar no Linux, tá? Aí o que é que vai acontecer? Pronto, já estou logado no Ele já está Linux. gravando, né? Já Já está gravando, vocês vão ver. Já está gravando. Aí já estou aqui no HTOP, tá vendo? Beleza. Então, eu acessei servidor Linux e servidor Windows.
que é que eu vou fazer agora? Eu vou sair da conta, vou fechar aqui. Quando ele fecha esse terminal, ele sempre pergunta a você se você quer sair do terminal. E aqui eu vou sair do usuário comum, né? Eu estava no usuário padrão, por exemplo, se eu criasse com um fornecedor. Agora eu vou entrar no usuário admin. Dentro do usuário admin, vocês vão perceber que eu já tenho uma visão totalmente diferente, né? Eu já tenho um dashboard, né? Eu já tenho quantidade de número de login, né? Então tem muita informação interessante já. Na parte aqui de sessões, por exemplo, ele não está me trazendo nada porque eu não tenho ninguém online, só tem eu mesmo, então ele não traz. Mas, por exemplo, se eu vier aqui história, eu já tenho todas as sessões, né? Todas as pessoas que usaram o Jump Server, horário, data, né? Quais servidores acessaram, então tem todo o histórico, e além da reprodução da sessão. Então, por exemplo, servidor Linux aqui, vamos lá. Eu sei que vocês querem ver isso aqui, reprodução. Vamos ver o que é que esse cara fez no servidor Linux, né? Então, ó, já Ele tem grava o aqui, dia todo que o cara ficar, já cara. tem o que o cara, já tem o que o cara grava, que o cara fez no servidor. Ele Então, grava o dia todo, se o cara trabalhar o dia todo, ele grava o dia todo. se o cara trabalhar o dia todo, ele grava. Mas aí você é configurável também, você consegue ajustar tempo de gravação, tudo. É isso que eu lembro Mas, que eu trabalhava com a parte do banco, ele tinha um serviço que ele tirava os prints da tela, né? sim, Ele sim, não sim, sim. gravava, mas tirava os prints da tela de tempo em tempo. Uhum. E aqui a seção do Windows também, né? Que você também tem a Esse gravação. daí, ele já faz o SSO, né? Sim, Sim, o sim. Sion. Ele já tem essa integração, A ele já gente fica. usa lá muito Citrix, cara, Uhum. que faz esse papel, né? Depende do. Não sei se ele é o PAN, né? O Citrix, se eu não estou enganado, é um sistema operacional, né? É, mas ele faz tudo isso. Uhum. Ele audita, ele cria novas sessões para cada usuário, Uhum. destrói a máquina assim que se termina. Tem vários O Lincoln fez uma pergunta aí, ó. Boa noite. Deixe, a limitação extensão, não entendi, de Lincoln. extensão. Se toda a extensão pode ser transferida, né? Eu acredito que seja isso. Não, não, não tem limitação nenhuma, tá? Você pode transferir qualquer tipo de arquivo e você Qualquer pode tipo de adicionar, vírus, é, se você não tiver proteção, né? Aí, assim, o PAN, ele vai te dar essa mitigação de risco, ele vai te dar essa prevenção de você não precisar usar um SMB, né? Não utilizar um RDP, que são vetores de ransomware, né? Mas se você quiser proteção, você tem que ter também, lógico, o seu endpoint EDR lá, o MDR, que também é muito importante, né? Não pode deixar de ter. Ele não vai eximir isso, mas ele vai mitigar muita coisa para você. Além do MFA, né? Que hoje em dia é muito importante. Então, aqui você já tem um ganho absurdo, né? Registro aqui dessa sessão, muito bom. essa máquina fica grande, fica 100% na tela. Fica, fica assim. Você consegue maximizar. Se eu consigo mostrar para vocês aqui. Você pode chegar aqui, ó, visualização tela cheia. Então você trabalha total aqui sem nenhum problema, beleza? Show, show. Da mesma forma a máquina Windows, do mesmo jeito. Você consegue fazer da mesma forma. Aí você vai trabalhar a tela cheia do mesmo jeito, beleza? É, Teoricamente, qualquer máquina que você tiver mais fraquinha, né, consegue acessar todo o ambiente corporativo e trabalhar em cima dos servidores, né? consegue. É esse o grande E ganho, né? Você consegue trabalhar aí tranquilamente com todas as funcionalidades, por exemplo, de um RDP, sendo que muito mais seguro, né? A ideia é justamente evitar problemas, evitar riscos, mitigar riscos. Então, por exemplo, aqui é a lista de ativos. Eu mostro aqui para vocês rapidinho. Você consegue adicionar aqui, ó, hosts de vários tipos, né? SD, Linux, Windows. Você pode adicionar apenas o RDP, por exemplo. Tem dispositivo de rede que você pode adicionar, Cisco, né? Às vezes o cara lá tem vários suítes Cisco que está com o mesmo usuário e senha, né? Então você consegue utilizar com PAN e aí já ganhar muita segurança, né? Então
serviço de diretório específicos, que pode ser domínio, por exemplo, serviço de nuvem, Kubernetes, VMware, vSphere, banco de dados diversos, né, fornecedores, o website você pode também publicar no PAN. Então, pessoal, você tem diversas coisas que você pode fazer aqui, mas o grande benefício que eu, né, quis trazer para vocês aqui é, primeiro, a prevenção de ransomware, né, que você consegue prevenir muito só com a implantação dessa ferramenta, porque quem não sabe, né, o ransomware hoje ele é muito, ele consegue se espalhar muito quando ele consegue elevação de privilégio. Então, se você não protege as suas contas admin, se você não tem uma gestão de acesso privilegiado na sua empresa, você está com um risco muito grande, porque a qualquer momento você pode perder uma conta dessa de usuário admin, domain admin, ou até administrador local mesmo, e colocar em risco aí seus servidores de arquivos, né, enfim, todos os seus arquivos da sua empresa. Então é isso, pessoal. Como eu falei para vocês, 40 minutos, né? Não vou passar muito, deixar esses 3 minutinhos aqui para a gente conversar, se vocês quiserem tirar alguma dúvida. O Lincoln falou que está com algum problema aí de microfone, mas está tranquilo, o Lincoln deu para a gente ver aqui. Mas, cara, essa ferramenta é sensacional, né? Se vocês quiserem se aprofundar, depois conversar comigo aí, depois podem me chamar, estou à disposição de vocês. Tem no LinkedIn lá, eu acho que a galera, a maioria aqui está no meu LinkedIn, mas quem não tiver, pode me chamar, beleza? Esse aqui é o meu WhatsApp. Só coloca um 9 a mais aí, né? Que tem um 9 da operadora. Deixa eu até editar aqui, né? Que eu consigo editar. Pronto. E aí, caso vocês, né, na empresa de vocês precisem aí do PAN, vocês queiram implantar ou tenham interesse em conhecer mais, podem me chamar que a gente marca uma call, se quiser conversar lá com seus gestores, a gente conversa, a gente alinha. Podem ficar à vontade, estou à disposição de vocês. Vamos nos falando aí. Esse é um treinamento rápido, é bom para quem não conhece ou quem nunca viu, já ver, já ter uma visão, e a partir daí já começar suas próprias pesquisas, e a gente vai se falando aí, tá bom? Mas fique à Mas vontade para falar comigo aí, meu contato. para a gente acessar esse Jump, seria uma Pronto. publicação externa? O Jump Server, ele é uma ferramenta open source, tá? Então, caso vocês queiram implantar na ferramenta de vocês, vocês podem, na empresa de vocês, no caso, vocês podem falar comigo, que eu agilizo junto aqui com vocês. É uma ferramenta open source, então a implantação ela é mais em conta, né? E você consegue fazer um trabalho tão bom quanto uma ferramenta paga. Isso aí eu não tenho dúvida. A ideia E de fone é, eu preciso fechar uma VPN para conseguir acessar esse equipamento, eu posso publicá-la. você pode publicar onde você quiser. Então, por exemplo, se você tiver uma cloud AWS, você pode publicar lá. Se você tiver uma DMZ, você pode publicar. Você pode publicar na sua rede, em uma VLAN mais segura, né? Você pode colocar. Porque qual a ideia? Você implantar ele em um local e não seja um local tão vulnerável, né? Porque, querendo ou não, esse cara vai ser um ponto de acesso. É Então, você isso. precisa de uma DMZ ou de uma VLAN separada que está A minha protegida por um ideia firewall. seria que eu tenho alguns equipamentos aqui, né, em casa, uns servidores, esse tipo de coisa, eu poderia colocar ele de cara para a rua. E quando eu precisar acessar, acessar todos os Não, recursos da. Você entende o que eu quero assim, dizer? o ideal é você fechar uma VPN com ele. Você fechou a VPN, pode ser